Mais uma questão teórica, questão 38 da lista 1.3, equilíbrio químico. Então ela diz o seguinte: o processo de Haber-Bosch para a síntese da amônia foi desenvolvido no início deste século, sendo largamente utilizado hoje em dia. Nesse processo, a mistura de nitrogênio e hidrogênio gasosos é submetida a elevada pressão, na presença de catalisadores e em temperaturas de 500 graus Celsius. A reação pode ser representada a seguir. Então ele mostra aqui a reação entre o nitrogênio, gás nitrogênio, o gás hidrogênio e a formação da amônia, o NH3. Informação importante, por enquanto, é que ele dá o ΔH. E observe que o ΔH ele é um ΔH negativo. Tudo bem? Outra coisa que ele dá aqui é uma pressão. Uma pressão de 200 atm. Então, uma pressão de 200 atm, eu já posso pensar que ela é uma pressão elevada, né? Uma pressão baixa seria a pressão de 1 atm, né? Ou um valor menor. Uma pressão acima de 1 atm já é considerada uma pressão elevada. E 200 atm é uma pressão bastante elevada, tudo bem? Bastante alta. Então, já posso, a partir daqui, considerar ΔH negativo é um processo exo, ok? E outra coisa que eu posso observar é que a pressão aqui, ela é alta, ok? Pressão elevada. Feito isso, podemos agora fazer a leitura, continuar com a leitura da questão. Em relação ao processo de Haber-Bosch, é incorreto afirmar que, vamos lá, letra A. A alta temperatura tem como objetivo aumentar a concentração de NH3 obtido no equilíbrio. Bom, como é que eu sei se isso aqui é verdadeiro? Veja que ele está colocando como fator a alta temperatura. Então, como é que eu analiso a temperatura, a influência da temperatura no equilíbrio? Você tem que lembrar se o sistema se ele é endo, se ele é exo. O sistema que é endotérmico, ele ganha calor. Então, o sistema que ele é endotérmico, ele é favorecido quando? Vamos colocar aqui a letra melhor, o fator temperatura. O fator temperatura, eu tenho que lembrar o seguinte, que quando a temperatura ela for alta, o fator temperatura, eu vou lembrar o seguinte, que quando a temperatura ela for alta, então, temperatura ela for elevada, ela favorece, né, um processo que seja endotérmico. Então, isso aqui favorece um processo endo. Já que o processo endo, ele precisa ganhar calor para que a reação aconteça. Então, quanto maior a quantidade, a temperatura externa da reação, mais calor a reação consegue ganhar e mais a reação acontece. Então, a reação endo ela é favorecida com temperatura alta. E a temperatura baixa? A temperatura baixa ela vai favorecer um processo exotérmico. Porque no processo exotérmico eu preciso perder calor para que a reação aconteça. Então, quanto menor a temperatura, mais eu consigo perder calor e, portanto, mais a reação acontece, mais produto será gerado. Então, nesse caso, está errado. Estaria certo se a temperatura fosse uma temperatura baixa, né? Já que se trata de um processo exotérmico. Então, como ele pede o item incorreto, né? Vamos até destacar isso aqui. Então, já achamos o item incorreto, o item A, né? Para a gente finalizar, vamos comentar rapidamente as outras alternativas, porque são verdadeiras. O uso do catalisador e alta temperatura permite que a reação ocorra em uma velocidade economicamente viável. Sim, o catalisador ele é um acelerador da reação, né? Ele não interfere no valor de K, ele não interfere no equilíbrio, certo? Ele apenas acelera. E embora seja um processo endotérmico,
né? Essa alta pressão, ela compensa o aumento da nossa temperatura. Então, o aumento da temperatura ele serve para agilizar essa velocidade, porque quanto maior a temperatura, já que eu tenho gases, mais esses gases vão se chocar, né? Vão ter uma velocidade maior de choque, e quanto mais choques, mais a reação acontece, e portanto mais produto eu vou gerar. Ok. Isso aí a gente vê muito bem essa questão da influência da temperatura no número de choques, né, de colisões efetivas entre gases, lá quando a gente estuda teoria cinética dos gases, né, a teoria das colisões das partículas gasosas. Letra B. A alta pressão desloca o equilíbrio no sentido de reduzir mais amônia. Aliás, de produzir mais amônia. Sim, porque você lembre, quando eu tenho pressão alta, então vamos colocar o próximo fator, pressão. Então a pressão ela pode ser alta ou a pressão ela pode ser baixa. Quando a pressão for baixa, melhor, quando a pressão for alta, eu vou favorecer onde tenho menos gás. E quando a pressão ela for quando a pressão for alta, eu vou favorecer onde eu tiver menos moléculas de gás, ou seja, aonde o volume for menor. Quando eu tiver uma pressão baixa, eu vou favorecer aonde tenha mais gás, ou seja, onde eu tenho mais moléculas de gás, ou seja, onde eu tenho um maior volume. Então, observe que aqui eu tenho o coeficiente 1, 1 mais 3, 4. Então, eu tenho 4 moléculas nos reagentes. Nos produtos eu só tenho 2. Então, eu vou ter uma quantidade menor de gás, que ele é favorecido quando tem maior pressão. Então, esse item também está verdadeiro. Quando a pressão for elevada, eu vou deslocar no sentido de onde tiver menos gás, que é esse sentido aqui, o sentido de produção do NH3, da amônia. Vamos lá, próximo item. O catalisador não influencia na constante final? Sim, o catalisador ele apenas interfere na velocidade. E por último, para separar a amônia dos reagentes, esfriam-se os gases, obtendo a amônia líquida a menos 33 graus Celsius, retornando-se o H2 e o N2, que não reagem para a câmara de reação. Sim, porque embora isso aqui não tenha sido falado no enunciado, a amônia ela tem esse ponto de liquefação ou ponto de fusão, né? O ponto no qual o líquido se converte um ponto de liquefação, né? O ponto no qual o gás se torna líquido é de menos 33 graus Celsius, ok? Então esse item aqui está correto também.